Neemias capítulo 2, versículo 13. Que nós já lemos esse versículo quando falávamos da porta do monturo. E agora vamos voltar, não mais tratando da porta do monturo, mas de outra porta, irmãos, importantíssima. Eu não sabia, vim saber agora, que esta porta era tão importante. Glória a Deus. 2:13, por favor, pastor. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Muito bem, Neemias, meu som aqui, não sei se são as caixas de retorno, não está muito crente não, está bem incrédulo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos passar, como Neemias, pela porta do vale. Hoje, irmãos, Deus não permitiu, ou não sei se permitirá, nós hoje não vamos abordar a parte prática, a parte que mexe na vida de cada um de nós. Nós vamos mexer hoje, com a ajuda de Deus, na parte histórica, teológica dessa porta, da importância dessa porta chamada porta do vale. Meus amados irmãos, esta porta, ela é uma porta que ainda hoje existe. Pasme os senhores, esta porta ainda hoje existe, com uma peculiaridade que nós vamos falar daqui a pouco, mas quem já foi a Jerusalém, ou quem estuda a geografia da Terra Santa, ou estuda a história de Jerusalém, a Jerusalém de hoje, vai encontrar esta porta, ainda hoje, na muralha de Jerusalém. Esta porta, meus amados irmãos, ela é chamada porta oriental. Por quê? Essa porta, ela fica para as bandas do Oriente, ou seja, ela fica para as bandas do nascente. Quando o sol nasce, essa porta é virada para o lado do nascente do sol, para o Oriente, e quando o sol nasce, ele clareia imediatamente sobre este muro e, consequentemente, sobre esta porta, chamada porta do vale, também chamada porta oriental. Meus amados irmãos, os irmãos sabem, nós falamos aqui que quando Neemias restaurou Jerusalém, Deus tinha um objetivo. Jerusalém não poderia ser extinta, Jerusalém não poderia ser arrasada, porque ela ia ser o palco da história da salvação. O plano da salvação, no projeto de Deus, iria ser executado em Jerusalém. Só, irmãos, que Nabucodonosor veio e destruiu. Nabucodonosor veio e arrasou Jerusalém. Mas Deus mandou Neemias, Deus mandou Esdras, Deus mandou Zorobabel, para que eles reconstruíssem Jerusalém, para que 445 anos depois de Neemias, o Messias viesse para Jerusalém. E lá o Messias iria pregar, lá o Messias iria exercer seu ministério, lá o Messias iria fazer a obra, e por último seria crucificado, consumando assim a nossa salvação. Depois de crucificado seria sepultado, depois de 3 dias seria ressuscitado e subiria ao céu. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então a reconstrução de Jerusalém fazia parte do plano de Deus. Não foi por acaso que Deus deu a graça de que Jerusalém fosse reconstruída. Só, meus irmãos, que Deus ainda tem um plano com Jerusalém. Ela foi destruída no ano 70 e passou 2000 anos, quase 2000 anos. Ela passou mais de 1900 anos, ela passou
na mão dos gentios. Foi assim ou não foi, meus irmãos amados? Depois que o Império Romano destruiu Jerusalém no ano 70, pelo general Tito, que depois seria imperador, de lá para cá, ou mesmo no tempo de Jesus, já quem dominava Jerusalém, aliás, desde o tempo de Nabucodonosor, que nunca mais eles recuperaram a autonomia. Estão lembrados disso? Desde Nabucodonosor, eles passaram da mão dos babilônicos para a mão dos persas, medo-persas. Dos medo-persas passaram para os gregos, dos gregos passaram para os romanos, dos romanos passaram para o Império Bizantino, do Império Bizantino passou para a mão dos turcos otomanos, que passaram mais de 1000 anos lá, né? Mais de 1000 anos eles passaram lá, sim, passaram mais de 1000 anos lá. Eles chegaram lá no ano 600 e tal, saíram agora, quer dizer, saíram não, perderam o domínio em 1948, os turcos otomanos. Depois dos turcos otomanos foram os ingleses. E, meus amados irmãos, em 1948, Israel voltou a ter autonomia, voltou para o controle dos judeus. Embora que não tenha voltado totalmente, porque existem regiões, pedaços, que os palestinos dominam. Por exemplo, o lugar onde era o templo, o lugar onde era o templo de Salomão, hoje é uma mesquita, chamada Mesquita de Omar. Ela está lá com a cúpula dourada, uma cúpula banhada a ouro. E quem for doido, diga que vai tirar aquilo dali para reedificar o templo do Senhor. Só que vai ser tirada. Quer queira, quer não, vai ser tirada. Aleluia! Porque existem profecias de que o templo será reconstruído. Quem acredita no impossível de Deus, diga glória a Deus nesta noite. Quando você vê uma foto de Jerusalém, que vê aquela cúpula dourada, ali é uma mesquita, no lugar que era o que, meus amados irmãos? O templo. E os muçulmanos estão irados, e os radicais estão matando o povo, porque eles querem dominar o mundo, mas não adianta. Quem vai dominar é Jesus de Nazaré. Esse esperneio todo é porque a vinda de Jesus está próxima. O mundo islâmico está assim, não são eles não, são as potestades, né? Que estão assanhadas, porque sabe que a vinda do Senhor está próxima, e o inimigo não quer que Jesus reine, mas quer o inimigo queira, quer não, Jesus vai descer e vai reinar na terra. Aleluia. Quem diz aleluia para Jesus? Aleluia. E uma das últimas coisas a serem feitas é a demolição da mesquita de Omar, para que seja reconstruído o quê? Vê se a igreja aprendeu. Para que seja reconstruído o quê, meus amados irmãos? O templo. Meus amados irmãos, e essa porta chamada Porta do Vale, também Porta Oriental, irmãos, ela fica entre o Monte das Oliveiras, aliás, ela fica virada para o Monte das Oliveiras. Ela fica no lado oriental, para o nascente do sol, e defronte dela, eu não sei quantos quilômetros, eu não pesquisei, lembrei agora, entre a porta do vale, ou a porta oriental, ou também porta dourada, nós vamos ver daqui a pouco, ela fica virada para o Monte das Oliveiras, e fica um vale no meio. Ela fica de um lado, perto do Monte Sião, onde estava o templo, ela fica perto do Monte Sião, onde estava o templo, e um vale no meio, e do outro lado, o monte de quê, meus amados irmãos? Vamos ver se aprende, irmão, por favor, para vocês entenderem a mensagem. Ela fica, essa porta, ela fica no pé do Monte Sião. Ela, abrindo essa porta, vai dar onde era o templo. Abrindo essa porta, vai dar onde era o santuário de Salomão, o templo de Salomão. Mas hoje o que é que está lá? Vê se vocês aprenderam. Mais alto. Uma mesquita é um templo de qual religião? Muçulmana, islâmica. Está lá a mesquita. E onde era o templo? Passando por essa porta, vai entrar num vale chamado Vale de Cedron. Daqui a pouco a gente vai ver sobre ele. Um baixio chamado Vale de Cedron. E do outro lado, qual é o outro monte que está? Vamos ver se vocês aprenderam. Qual monte? Das Oliveiras. Monte das Oliveiras desse lado. Um Vale de Cedron no meio.
a porta dourada, ou a porta do vale, ou a porta oriental, e mais à frente, dentro da cidade, o monte de Sião, o monte do templo. Glória a Deus para sempre e eternamente. Agora veja só o trabalhar de Deus. Essa porta, irmão, essa porta, vamos ver se vocês aprenderam. Ela aqui é chamada porta de quê? Vê se vocês aprenderam, está na tela. Como ela que no tempo de Neemias, ela era chamada porta de quê, meus irmãos? Do vale. Depois ela também passou a ser chamada porta Vê se vocês aprenderam. Por que ela é chamada porta oriental? Que ela é virada para onde? Para o oriente, para o nascente do sol. Terceiro, ela é também chamada de porta dourada. Nós vamos já entender por que é que ela é chamada de porta dourada. Ela é chamada porta do vale, porque ela fica de frente do vale de Cedron. Ela é chamada porta oriental, porque ela é virada para onde? Para o oriente, para o nascente do sol. E ela é chamada porta dourada. Vamos já entender por que ela é chamada porta dourada. Meus amados irmãos, o vale de Cedron tinha um riacho. Hoje não tem mais. Porque os irmãos sabem que as mudanças tiram riacho, acabam com tudo. Aqui em Maceió tinham vários riachos que hoje não existem mais, porque entupiram. As mudanças, demolições, etc. Então, hoje no Vale de Cedron, não tem mais o ribeiro, não tem mais o riacho. Só que no tempo de Jesus, tinha o riacho. Quando Jesus celebrou a última ceia, Jesus saiu de dentro de Jerusalém, passou pela porta do vale, porta oriental, ou porta dourada, que naquele tempo não era chamada porta dourada, atravessou o ribeiro de Cedron e foi para o Monte das... Vamos ver? Jesus saiu de Jerusalém, passou pela porta dourada, atravessou o vale de Cedron, que tinha um riacho, um ribeiro, e foi para o Monte das Oliveiras, onde ele suou o quê? Grandes gotas de quê, meus irmãos? Sangue. Muito bem. Aqui o pastor Múcio está aqui com a tecnologia, e ele na tecnologia descobriu que da porta do vale para o Monte das Oliveiras são apenas 1 quilômetro. É 1 quilômetro de vale. Glória a Deus, foi a informação que chegou aqui agora. Da porta do vale para o Monte das Oliveiras, 1 quilômetro. Não é muito longe, não é? Não é muito longe. Muito bem. Então, irmãos amados, essa porta ela é de suma importância até hoje. Por quê? Porque as outras portas, elas não têm uma importância escatológica. O que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas. Escatos, na língua grega do Novo Testamento, é últimas. Escatologia, logia é estudo, tratado. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Essa porta, ela é muito importante porque ela faz parte do porvir. Ela faz parte das profecias. E é interessante, irmão, que muitas outras portas ninguém sabe nem onde era. E essa está lá. Aleluia. Não tem profecia para as outras portas escatológicas, mas para essa tem. E essa porta está lá. É por acaso? É por acaso? Ou é providência? É coincidência ou providência? Providência de Deus. Vamos ver São João 18 primeiro. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 1, fala desse riacho que Jesus passou, que ficava nesse vale. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Tendo Jesus dito isto, olha, irmão, para cá, uma coisa interessante. Hoje é dia de estudar. Jesus, capítulo 13 de João, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Esses 5 capítulos foram ocorridos no cenáculo, na noite da última ceia. São João 13, São João 14, São João 15, aqueles discursos, eu sou a videira verdadeira, na casa de meu pai há muitas moradas, o lava-pés,
Capítulo 13, o lava-pés. Capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Capítulo 15, eu sou a videira, vós sois as varas. Capítulo 16, a promessa do Espírito Santo. Não é assim? Capítulo 17, a oração sacerdotal. Tudo isto foi no cenáculo, na véspera da sua morte. Esses 5 capítulos, João escreveu os detalhes. Aleluia. Aleluia. Irmão, a mente de João era uma mente... Sabe quantos anos ele estava? João estava com quase 100 anos quando escreveu o Evangelho, irmão. E ele lembrou, tintim por tintim, um velho de quase 100 anos. Isso que é o teólogo. Pastor, e um velho de quase 100 anos pode se lembrar de uma coisa que aconteceu há quase 70 atrás? Sozinho ele não pode, não. Mas como foi que Davi, os levitas carregaram a arca com o quê? Com a ajuda de quem, meus irmãos? Meu irmão, com a ajuda do Espírito Santo, lembra até mais. Jesus mesmo disse, João escreveu, quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar. Quando João escreveu o Evangelho já velhinho, o Espírito Santo estava ao lado dele. Lembre isso, lembre isso, lembre isso, lembre isso e lembre isso. Quem diz glória para Deus nesta noite? Já tinha se passado quase 70 anos daquela noite. E quando João foi escrever, irmão, escreveu o caso do lava-pés com detalhes, capítulo 13. Escreveu o discurso de despedida, vou para meu pai, capítulo 14. Escreveu o capítulo 15, a videira verdadeira, com detalhes. Escreveu o 16, a promessa do Espírito Santo. E escreveu o 17, a oração sacerdotal de Cristo, palavra por palavra. Porque ele escreveu com tanta precisão, um velho de quase 100 anos, porque ele escreveu depois de 70 do fato ocorrido, porque ele escreveu com tanta precisão. Quem estava ao lado dele? Vê se vocês aprenderam. Quem estava ao lado dele? Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E quando ele vier, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos disse. Então quando você lê a Bíblia, pode ler dando glória. Porque ela não foi feita só com a cabeça de João. Ela foi feita com a assistência do Espírito Santo de Deus. Quem crê que a Bíblia é revelada, é inspirada pelo Espírito Santo, levante a Bíblia ou levante a mão e dê um glória a Deus mais forte. Nós não estamos pregando história de carochinha, nós estamos pregando a palavra do Espírito Santo. Aleluia! Então, irmãos amados, quando chega o capítulo 18, aí Jesus se levanta da mesa, Jesus se levanta do cenáculo, e depois de uma reunião muito longa, essa reunião deve ter durado umas 4 horas, no mínimo. Essa reunião, essa ceia, demorou umas 4 horas. Tem gente que quando dá 9 horas, no dia da ceia quer ir embora. 5 para as 9 já quer ir embora. A ceia de Jesus demorou no mínimo 4 horas. Aleluia. E agora? Aleluia. Jesus levanta da ceia e Jesus vai para o monte das... Mais alto. Jesus vai para o monte das oliveiras. E ele sai por essa porta, a porta do vale. E ele passa pelo vale de Cedron. Tem um riacho. Leia de novo, por favor. Pastor, olha que coisa linda. Para a gente ter uma ideia dessa porta. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Esse horto ou jardim ficava onde? Vê se vocês aprenderam. Em qual monte? Qual monte? Jesus sai de Jerusalém, do lado do Monte Sião, passa pela porta do vale, ou porta oriental, ou porta dourada, que não era dourada ainda, passa, atravessa o riacho no vale de Cedron e vai para o horto no jardim das oliveiras. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o que é que acontece? Havia uma profecia que o Messias ia passar por essa porta chamada Porta do Oriente, ou Porta Oriental. Vamos para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 43. Uma profecia, Ezequiel 43. Glória a Deus. Deixe-me ver aqui, capítulo 43 de Ezequiel, versículo... Primeiro, para a gente entender melhor, até o versículo
Glória a Deus. Lê o primeiro, depois a gente vai. Lê o primeiro. 43 o primeiro. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Para aí, que porta é essa que olha para o caminho do Oriente? Qual é essa porta? A porta de onde? A porta que Neemias havia restaurado. Isso aqui, irmão, foi antes de Neemias recuperá-la. Ezequiel profetizou antes de Neemias recuperá-la. Quando Ezequiel fez essa profecia, a cidade estava destruída. Quando Ezequiel escreveu essa profecia, Ezequiel estava onde? Vê se vocês lembram. Onde foi que Ezequiel exerceu o seu ministério profético? Nas margens do rio Quebar, com os exilados, com os coitados que ficaram na beira do rio. Então, na época que Ezequiel escreveu essa profecia, lá na beira do rio ele morava com os exilados que vieram de Jerusalém. E Jerusalém estava o que, irmão? Nesse período? Destruída. A cidade ainda estava destruída quando Ezequiel escreveu essa profecia. Mas Ezequiel profetizou que o Messias, quando ele viesse, a glória de Deus iria passar pela porta que olha para o Oriente. Aleluia, aleluia. Vamos ver agora o versículo 4. Versículo 4. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face estava para o lado do... Irmão, o profeta Ezequiel profetizou que a glória de Deus que tinha saído, não tinha saído, não foi? Antes de Nabucodonosor destruir, a glória de Deus saiu, capítulo 8 de Ezequiel. Ezequiel profetizou que a glória de Deus que tinha saído iria voltar entrando pela porta do Oriente. Me diga uma coisa, quando Jesus foi ser crucificado, ele saiu por qual porta? Eu falei agora. Qual foi a porta que Jesus saiu quando ele foi ser crucificado? Ele saiu pela porta do vale, ou a porta do Oriente. Ele saiu para o Getsemane. Foi ou não foi? Saiu para lá. Então essa porta ela tem um negócio muito grande. Porque Jesus, quando foi crucificado, saiu por ela. Quando foi para ser preso, saiu por ela. Aleluia! Pelo vale de Cedron, atravessou o ribeiro de Cedron e foi para o monte das Oliveiras. Aleluia! E o profeta disse que a glória ia voltar por essa porta. A glória de Deus ia voltar. Quem é a glória de Deus? Quem é a glória de Deus? A Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Aí a Bíblia diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus é Jesus. E o profeta profetizou que a glória de Deus vai passar por essa porta. Ela vem do Oriente e vai entrar por essa porta. Essa profecia, ela é dupla. Essa profecia, ela se refere às duas vindas de Cristo. A primeira vinda foi quando ele veio. Quando Jesus veio, irmão, quando Jesus veio no dia de Ramos, quando ele veio para Jerusalém para ser crucificado, ele passou por essa porta. Ele entrou montado no jumento por essa porta. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ver isto, irmãos, no Evangelho de São Mateus, capítulo 21. Quando Jesus veio pela primeira vez para os judeus, que os judeus não receberam no começo, depois jogaram-no fora, ele entrou por essa porta. Vamos ver aí, capítulo 21, versículo de 1 em diante. Até eu mandar parar. E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, Sim, leia, por favor, só isso aí. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. Pronto. Jesus, irmão, quando foi entrar em Jerusalém, ele montou a sua base para entrar no Monte das... Mais alto, onde foi que Jesus parou para entrar em Jerusalém? Ele entrou no Monte das...
E ele disse: olhe, ide para a aldeia que está aqui na frente, que é uma aldeiazinha de Betfagé, uma aldeia pequena. Lá vocês vão encontrar uma jumenta presa e um jumentinho novo, 0 quilômetro, que ninguém montou. Glória a Deus. Jesus merece o melhor. É verdade ou não, irmãos? Isso é um jumento que ninguém montou, 0. Jumento, 0 quilômetro. Já pensou que maravilha? Aí Jesus diz: quando vocês verem a jumenta, solta o jumentinho e traga. E se o dono chiar, você diga: o mestre mandou buscar. Quando o mestre manda buscar, quem é doido dizer que não dá? Aleluia! Aí os discípulos foram, pegaram, estava lá, encontraram, como Jesus falou, encontraram uma jumenta com um jumentinho novo, 0 quilômetro, já no ponto de montar. Aí o dono disse: ei, ladrão, vai levando meu jumento. Não, não é ladrão não, foi Jesus que mandou buscar, então leve. Se foi Jesus que mandou buscar, leve. Glória a Deus. Levaram, e lá do Monte das Oliveiras, Jesus desce pelo Vale de Cedron, montado, e por onde ele passa, junta gente, por onde ele passa, junta as multidões, e ele vai descendo montado no jumento, ele atravessa o ribeiro de Cedron, montado no jumento, e entra por essa porta, chamada Porta do Vale. Ele vem do Monte das Oliveiras, essa porta, ela fica defronte de onde? Vê se vocês lembram. Ela fica defronte do Monte das... Jesus monta a sua caravana lá, monta no jumento e desce pelo Vale de Cedron, atravessa o riacho e entra por essa porta. Porque o profeta Ezequiel tinha profetizado que a glória de Deus ia voltar passando pela porta do Oriente. Aleluia. Quem é a glória de Deus? Jesus. Diga mais alto o nome dele, irmãos. Jesus. Quem é a glória de Deus? Jesus. E o profeta disse: olha, a glória de Deus eu estou vendo. Ezequiel, que quase 500 anos antes de Cristo, Ezequiel disse: eu estou vendo a glória de Deus vindo e entrando pela porta do Oriente. Então a glória de Deus era o Messias, a glória de Deus era Jesus que viria por essa porta. Glória a Deus. E Jesus veio. Mas Jesus disse, irmão, que ele não ia passar naquela porta só essa vez. Jesus disse que um dia iria voltar e passar por essa porta outra vez. O povo disse: Hosana, Hosana, foi ou não foi? Bendito que vem em nome do Senhor. Isso foi no domingo. Mas quando foi na sexta-feira, os mesmos que gritaram Hosana, agora gritaram o quê? Crucifica. Foi uma emoção. Não tem gente que se emociona, né, irmão? Tem crente que é de emoção. Na sexta-feira está crente. No domingo está crente. Na sexta já está desviado. Era o povo de Jerusalém. No domingo gritaram Hosana, Hosana, Hosana. Na sexta-feira, mata, mata, mata. Ainda hoje tem gente assim, irmão, sem firmeza. Tem gente que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Vocês conhecem gente assim, irmão? Conhece? Ainda existe ou não tem mais? Sexta-feira é uma coisa, domingo é uma coisa, sexta-feira já é outra. Foram os judeus. No domingo de Ramos, eles gritaram Hosana, Hosana, Hosana. Sexta-feira, crucifica, crucifica. E Jesus já sabia que eles iriam fazer isso. Quando foi? Capítulo 21, 22 e 23, é no mesmo dia, irmão. Capítulo 21 de Mateus, 22 e 23 é no mesmo dia. Quando chega no capítulo 23, que Jesus faz o discurso contra os fariseus, Jesus termina dizendo, versículo 37, isso foi no domingo de Ramos. Até o 23 foi no domingo de Ramos. Glória a Deus. 24 também foi no domingo de Ramos. A gente pensa que passou muito tempo, né? Mas o capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25 de Mateus, tudo isso foi no domingo de Ramos. Tudo isso, né? Esses discursos, essas parábolas, todas foram faladas por Jesus no domingo de Ramos. Aí Jesus disse a eles: olha, hoje vocês fizeram essa festa, capítulo 23, versículo 37 a 39. Glória a Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Prossiga. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus disse: olha, Jerusalém, essa festa de vocês é por pouco dia. Por isso que eu não sei não.
Vocês estão gritando Hosana, 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 mas sexta-feira vocês vão me crucificar. Sexta-feira vocês vão me desprezar. E eu vou logo avisando, eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eu vou abandonar vocês e a casa de vocês vai ficar deserta. Quase 2000 anos Israel ficou deserto. O templo foi derrubado, as muralhas caíram, vieram depois veio o Império Bizantino, depois vieram os turcos, otomanos, passaram mais de 1000 anos, depois vieram os ingleses, foi um protetorado da Inglaterra, até 1948, quando Israel voltou a ser país, quando Israel voltou a ter autonomia. E foi Oswaldo Aranha, o brasileiro, quem proclamou na ONU a independência do Estado de Israel. E eles estão lá se arranhando ainda hoje em aperto. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus disse, olha, mas vocês vão ficar assim até o dia que vocês vão dizer o quê? Vão dizer o quê? Bendito que vem. Jesus disse, vocês disseram hoje, mas não valeu. Agora da outra vez vai valer. Eu vou voltar por essa porta. Eu vou passar por este vale. Eu vou entrar por aqui e vocês vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Quando é que isso vai se cumprir? Quando é que isso vai se cumprir? Quando for no final da grande tribulação. Quando Jesus vier em glória. Quando Jesus vier já com a igreja glorificada. Quando ele descer do céu e todo olho o verá. Quando ele descer com a igreja glorificada, os seus pés vão pousar onde, meus amados irmãos? No Monte das Oliveiras. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai passar, ele vai sair do Monte das Oliveiras, vai voltar. Quando ele foi para ser crucificado, ele saiu de Jerusalém, passou pelo Cedron e foi para o Monte das... Ele vai voltar e a Bíblia diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras e vai fazer o caminho contrário. Vai descer do Monte das Oliveiras, vai passar pelo Vale de Cedron e vai entrar por esta porta, chamada Porta do Vale. Aleluia. Irmão, dá para dar glória a Deus, irmãos amados. Aleluia. Interessante, essa porta está lá até hoje. A porta do monturo ninguém sabe mais onde é, não existe mais. A porta da fonte do dragão ninguém sabe mais onde é. A porta dos cavalos ninguém sabe mais onde é. Acho que um cavalo passou com a doidice, derrubou. Glória a Deus. Ninguém sabe dessas portas onde era. Agora a porta do vale, a porta oriental está lá. Aleluia. Porque tinha uma profecia que o Messias vai passar. Já passou uma vez e vai passar outra vez por essa porta. Agora tem negócio, tem mistério aqui. Vamos ver, irmãos. Mas olha para cá. Deixa eu contar para vocês. No século VI, os muçulmanos tomaram conta da Palestina. E do século VI até o século XVI, 1000 anos, eles ali. E depois continuaram por mais, muito tempo, até os ingleses tomarem conta, acho que no século XIX, quando o Império Otomano caiu. O Império da Turquia caiu. E hoje não existe mais praticamente, estão tentando ressuscitar com o Estado Islâmico. Mas, irmãos amados, aí os muçulmanos tomaram conta. No século XVI, apareceu um sultão, que foi o mais importante dos sultões, chamado Soliman, ou Suleiman. Suleiman, irmão, ele foi o turco, esqueci, ele é chamado Suleiman, o Magnífico, porque ele era um homem super inteligente, ele foi sultão, ele governou o mundo muçulmano todo, ele era califa, que era chefe, além de rei, ele era chefe da religião, era como se fosse o papa dos muçulmanos. E esse homem, irmão, ele era super inteligente. Ele tinha uma coisa, ele era tolerante com as outras religiões. Disse que ele ajudou os judeus, ele ajudou cristãos. Disse que ele era uma pessoa assim muito boa. Ele era muçulmano, mas era uma pessoa assim de uma visão muito ampla. Os judeus que foram expulsos da Península Ibérica, que foram expulsos de Portugal, de Espanha, diz que ele protegeu, ele convidou para voltar para aquela terra, para o reinado do Império Otomano, e ele cuidou deles. Ele não era um cara perverso, era um cara regularmente. Meus irmãos, mas esse camarada, ele lia muito. E ele leu a Bíblia dos judeus, ele leu a Bíblia. E ele descobriu que o Messias iria passar por aquela porta.
Ele leu. Diz que era um homem culto, tinha uma assessoria muito boa de leitura. E ele descobriu essa profecia de Ezequiel, que o Messias iria passar pela porta do Oriente. Ele disse, agora aí tenha paciência. Eu tolero judeu, tolero cristão. Agora o Messias passar por aqui para vir reinar aqui, tomar o império dos otomanos, eu não aceito não. O que é que eu vou fazer? Eu vou fechar essa porta. Vou passar parede nela de pedra para impedir do Messias passar. E quem vai a Jerusalém, está aqui pastor Augusto que já foi, chega nessa porta, e essa porta, irmão, está fechada de pedras. É verdade, pastor Augusto? Está fechada, e eu vou mostrar ela para vocês. Por favor, irmão Júnior, por favor, veja aí. Vou mostrar essa porta. Pronto, olha ali, meus irmãos. Aquela dourada ali em cima, aquela cúpula dourada, é onde era o que, irmãos? É onde era o que, meus irmãos? O templo. Está vendo bem de frente do templo, para cá, tem a muralha. É verdade ou não é, irmãos amados? E vocês estão vendo ali dois arcos colados um no outro? Estão vendo ali na parede, naquela torre? Estão vendo? Dois arcos. Tem dois arcos ou não tem? E tem porta ali? Olha ali um sinal vermelho. Tem porta ali? Não tem. A porta está o que, irmãos? Fechada de pedras. Fechada de pedras. Quem mandou essa porta é justamente o lugar onde estava a porta do vale. É justamente o lugar onde estava a porta que Jesus entrou no domingo de Ramos. E a porta, olha que coisa melhor. E a porta que ele saiu quando ele foi para o Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai pousar no Monte das Oliveiras, vai fazer o caminho inverso, vai descer o ribeiro não existe mais, mas ele vai passar por aí, e essa porta, como eu não sei, ela vai se abrir para cumprir a profecia. Aleluia! Aleluia! Irmão, já tentaram abrir essa porta. Eu fiz uma pesquisa que já tentaram várias vezes abrir. Já fazem mais de quase 500 anos que o sultão Suleimã fechou essa porta. Ele leu na Bíblia, pastor Luiz, descobriu que o Messias ia passar por essa porta. Depois não passa, eu vou fechar. Aí fechou. Ela é chamada de porta dourada. Agora chegou a hora, porque ela é chamada de porta dourada? Porque você pode ver que ela é amarela. É ou não é, irmãos amados? Ela é amarelada. E diz que quando o sol de manhã se levanta, que os raios batem nessas pedras, elas são amareladas, que elas brilham como ouro. Aleluia! Aleluia! O sol da justiça vai aparecer lá no Monte das Oliveiras e vai brilhar nessas pedras. Quem pode dar glória a Deus nesta noite, irmão? Aleluia! Exaltado seja o nome de Jesus para sempre. Quando ele voltar, Ezequiel diz que ele vai passar, a glória do Senhor vai voltar por essa porta. Aleluia! Aí o sultão Suleimã fechou. Mas tem mais. O sultão Suleimã, irmãos, ele disse, quer saber de uma coisa? Mas só que, irmão, o diabo só trabalha para trás. Ele leu que o Messias ia passar. Foi ou não foi? Mandou o quê? Só que ele fechando, ele cumpriu outra profecia de Ezequiel sem entender. Vamos ver o capítulo 44 de Ezequiel, 1 e 2. O bicho doido, glória a Jesus. 43. Glória a Deus. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Pronto, um minutinho só. Primeiro, o profeta viu a glória de Deus passando por essa porta. Foi ou não foi? Jesus já passou por ela na primeira vinda? Quando ele veio para a terra, ele passou por essa porta? Passou, está provado pela Bíblia que ele passou por aquela porta, foi para o Monte das Oliveiras, pelo ribeiro de Cedron, que era justamente essa porta. Aí o profeta disse que depois que ele passasse, a porta seria o Suleimã, sem saber, cumpriu a profecia. O muçulmano, sem saber, disse, eu vou fechar para ele não entrar. Só que o profeta disse que essa porta seria fechada.
Irmão, não tenha medo de nada não, irmão. Até o muçulmano trabalha para Jesus. Quem acredita que o muçulmano trabalha para Jesus, dê um glória a Deus bem forte. Jesus tem o controle de tudo do universo. Está nas redes sociais um mal assombro. Disse que o presidente Temer criou uma lei para receber 1.800.000 muçulmanos que estão sem pátria, que estão, como é que chama? Refugiados. Estão na Europa, a Europa não quer, vai para um país, o país não quer. Aí disse que o presidente Temer, com um coração muito bom, disse que abriu para o Brasil. Disse que estão vindo aí 1.800.000 muçulmanos para espalhar pelo Brasil. E está a confusão, porque já tem gente dizendo que eles vão matar o povo, que eles vão ser terroristas, que eles vão, a nossa paz vai ser acabada. Acabar o que mais, pelo amor de Jesus Cristo? Pois é, mas hoje está aparecendo de novo e tal. Mas, irmãos amados, se for, eu estou achando é bom. Sabe por quê? Porque se eles vierem aqui para Alagoas, vai ser bom para a gente. Porque eu vou mandar missionário para morar no meio deles. Já que não pode ir para lá, eles vêm para cá, a gente vai evangelizá-los. Talvez aqui nesse púlpito tenha cabra corajoso. Porque tem gente que só quer púlpito bonito, né, irmão? A espada do muçulmano, não. Só quer igreja bonita. É para o muçulmano, para pregar. Se eles vierem, se chegar deles aqui em Alagoas, Deus vai levantar profeta para ir lá levar a palavra. Vai ou não vai, irmãos amados? Então, já que a gente não pode ir até eles vêm nós. Não tem problema não, se eles virem. Né? Já estão ali indicando já. Glória a Jesus. Os amigos, né? Glória a Jesus. Né? Imagina os inimigos, hein? Glória a Deus. Então, irmãos amados, se eles virem para cá, a gente manda missionário. Se eles se arrancharem aqui no Farol, glória a Jesus, a gente manda, glória a Deus, missionário. Se for para Bebedouro, Vergel, a gente manda um missionário para trabalhar entre eles. Vai lá para ajudar, a gente faz cesta básica, eles vêm chegar com fome, é verdade, não, irmão? Faz cesta básica, e se tiver médico, vai lá atendê-los. Vai ou não vai? Como é que a gente ganha os inimigos? É com um pau na mão, com uma arma? Como é que a gente ganha os inimigos? Jesus mandou ganhar os inimigos. Com o quê, irmão? Com amor. O amor vence tudo, irmão. Ninguém pode com o amor, não. O amor é de Deus. Glória a Jesus. Se eles chegarem, a gente não manda médico para o interior. Manda ou não manda, irmão? Não vai gente para o interior com médico, com enfermeiro, aplicando remédio. Não vai? Não vai? Então, se eles chegarem aqui, a gente faz a campanha, manda remédio para eles e toma evangelho. Manda comida para eles e toma evangelho. O evangelho é mais forte. A palavra de Deus é mais forte do que Suleimã. Suleimã não é nada. Quem é tudo é Jesus. Quem pode dar glória para Deus nesta noite, dê um glória para Jesus bem grande. Aleluia! Então, irmãos amados, Deus tinha dito que quando o Messias passasse, a porta seria... Se você pegar livros religiosos antigos, alguns pais da igreja que criam na virgindade perpétua de Maria, eles interpretavam alegoricamente. Eles diziam que essa porta fechada era o ventre de Maria. Eles interpretavam que era uma profecia sobre o ventre de Maria, que só passou Jesus e mais ninguém. Que eles dizem que Maria não teve mais filhos. A Bíblia diz que teve, mas diz que não teve. Aí eles querem pegar esse versículo e dizer, olha, essa porta fechada é o ventre de Maria, que só passou o Messias e mais ninguém. Mas isso não tem fundamento, a porta é essa mesmo. Mas, irmãos, deixa eu concluir para vocês o pensamento de agora. O sultão fechou o quê, irmãos? Com medo de quem? Com medo do Messias passar. Ele soube da profecia, mandou fechar a porta. Mas ele achou pouco. Ele disse, gente, mas o Messias é perigoso. Ele pode vir. Vamos fazer um cemitério na frente da porta. Porque, segundo a lei judaica, judeu, sacerdote, rei, não pode passar por corpos mortos. É verdade ou não, irmãos? A lei judaica diz assim. Aí o que foi que ele mandou fazer? Ele mandou fazer na frente do vale um cemitério muçulmano. Já viu também? Alguém que já foi a Israel já viu. Olha aí o cemitério, irmão. Não sei se essa imagem pode ser puxada mais para cá. Olha aí. Tudo aí é tumba, catacumba, que foi o Suleimã e os seus sucessores que mandou fazer para impedir do Messias passar. Aleluia. Aleluia. Diz, olha, aí eles leram, vamos ver, por favor,
Vamos ver a Bíblia, tira um pouquinho a imagem. Vamos ver aqui, eles leram na Bíblia, o Suleimã leu Números 19 e 16. Livro de Números, o Suleimã lia muito a Bíblia, irmão. Ele lia o Velho Testamento, os servos dele liam e encontravam os versículos e mostravam para ele. Ele foi um dos homens mais inteligentes que já passaram no mundo muçulmano. Vamos ver aí, Números 19 e 16. E todo aquele que sobre a face do campo tocar a algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Pronto. Diz que quem passar por dentro de um cemitério, que tenha ossos, que tenha corpos mortos, fica imundo. Aí o Suleimã disse, bom, o Messias não pode ficar imundo. Ele é sacerdote, ele não pode ficar imundo, então eu vou fazer um cemitério aqui na frente, porque quando ele vier, ou quando ele vir, que vê o cemitério, ele volta. Mas olha que bicho besta. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmão, pode fazer cemitério, pode fazer catacumba, pode fazer macumba, pode pegar a terra de cemitério. Jesus é maior do que tudo isso. Quem pode levantar a voz e dar glória para Deus bem alto, irmão? Dá glória para o Deus que trabalha na terra, irmão. Bota o cemitério de novo, irmão. Bota o cemitério. Quem tem medo de cemitério vai dormir assombrado hoje. Olha aí o cemitério que o Suleimã mandou fazer. O sultão Suleimã mandou fazer cemitério para enterrar o povo ali, para ninguém, para o Messias não passar. Fechou a porta e ainda fez o cemitério. Mas, meus amados irmãos, é perdido. Glória a Deus. Então vamos ver. Vocês estão entendendo? Essa porta ela é chamada Porta do Vale, porque ela fica defronte do Vale de Cedron. Essa porta é chamada Porta Oriental, porque ela fica virada para o... E ela é chamada hoje de Porta Dourada, porque as suas pedras são amareladas, e quando o sol bate, elas ficam douradas. Então, irmãos amados, está aqui a profecia. Está aqui a Porta do Vale, que Neemias, interessante, das portas, talvez haja outras portas, mas a maioria já foram destruídas, mas essa porta ainda existe. Porque ela tem um projeto escatológico divino. O Messias vai passar por ela. Vai voar pedra para todo lado. E o cemitério, pastor? Bom, Jesus pode passar pelo cemitério sem se contaminar? Pode ou não pode? Mas só por desaforo de Suleimã. Sabe o que é que Jesus vai fazer? Só por desaforo de Suleimã. Ele poderia passar sem se contaminar, porque ele não se contamina com nada. Nunca se contaminou, nem vai se contaminar. Jesus é Deus, Jesus tem corpo humano glorificado, mas ele passa por cima de todo defunto e não se contamina. Mas só para tirar o catarro de Suleimã. Você já ouviu assim? Vou tirar seu catarro. Você já viu o menino arengando assim? Pois só para tirar o catarro de Suleimã. Sabe o que é que Jesus vai fazer com esse cemitério? Vamos para Zacarias. Capítulo 14. Aleluia! Irmão, está fervendo, irmão. Falar de Jesus é coisa boa. Zacarias profetizou o que é que vai acontecer com o cemitério de Suleimã. Glória a Jesus. Zacarias 14, quando Cristo vier em glória. Isso aqui não é arrebatamento não. Isso aqui é quando ele vier em glória. Quando ele já vir para reinar. Quando ele já vir para socorrer os judeus e reinar na terra. Isso é a segunda fase da vinda do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 14. Glória a Deus. Por favor. Versículo 1 em diante. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Prossiga. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Isso aqui é sobre a volta do Senhor, irmão. Viu? Isso aqui é uma profecia escatológica que fala de quando Cristo voltar em glória para reinar na terra. Os judeus vão estar em aperto, o anticristo vai estar cercando a cidade santa, os judeus vão gritar pelo Messias. É quando Cristo vai aparecer e descer no monte das... Quando ele saiu de Jerusalém, ele foi para onde? Passou pelo vale de Cedron, pelo ribeiro, e ele foi para onde? Pois ele vai voltar para o lugar para onde ele foi. Veja o versículo de número 3.
E o Senhor sairá. Esse Senhor aqui não é Jeová. Esse Senhor aqui é Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus vivo. Glória a Deus. E o Senhor sairá. E pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. Prossiga. Onde é que ele vai pousar? Onde é que ele vai descer? E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Quando acontecer isso, a igreja já estará glorificada com Jesus. Os santos. Vê que nisso aqui os santos vêm com Jesus. Aleluia. Quem são os santos que virão com Jesus? Nós. A igreja. Os que morreram em Cristo já terão ressuscitado. E os vivos já terão sido transformados. Já foram para as bodas do Cordeiro. Já foram galardoados. E agora virão com Cristo. Vem com os santos. Jesus vem com os santos. E ele vai pousar no Monte das... Irmão, quando ele bater com os pés no Monte das Oliveiras, pá, vai dar um terremoto. Vai haver um abalo sísmico. E o cemitério que Suleimã fez vai descer de chão abaixo. Vai cair terra por cima. E o Messias vai passar glorioso, vitorioso, por cima da terra, por cima do cemitério que Suleimã fez. Diga glória para Jesus nessa noite, igreja. E você vai passar com Jesus. Quem vai descer com Jesus em glória? Quem vai passar por cima desse cemitério? Dê um glória a Deus, porque vai cair terra e vai aterrar o cemitério que Suleimã fez. E Jesus vai descer do Monte das Oliveiras, vai passar pelo vale e vai entrar por esta porta que está fechada. Pastor, como é que essa porta vai se abrir? Nem me interessa. Basta Jesus olhar para ela. Cai pedra para todo lado. Suleimã deve ter demorado um bocado de tempo para levantar, né? Jesus, basta fazer assim. É pedra para todo lado. E ele vai passar por essa porta. Porque está escrito que ele vai passar por esta porta. E ele não vem só. Vem com quem? Com quem? Com a igreja, com os santos. Você que não tem dinheiro para ir em Jerusalém, se prepare, que você vai e você vai assistir esta cena apoteótica. Não é Zé Correia? Apoteótica. Quem pode dar glória para Jesus nesta noite, igreja? Quem acredita na fidelidade desta palavra, levante a voz e dê 3 glória a Deus, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Irmão, não tenham medo de nada. Tudo que acontecer é sob o controle do Senhor Jesus. Suleimã pensava que era o tal, Jesus usando-o para fazer a sua palavra se cumprir. Ele pensava que estava abafando. E Jesus diz: trabalha, besta. Suleimã, vou fechar a porta para o Messias não entrar. E Jesus dizendo: trabalha, besta, para cumprir o que Ezequiel disse. Ezequiel disse que a porta seria fechada. Trabalha, besta. E o besta trabalhando, pensando que estava destruindo Jesus. Estava cumprindo a palavra de Deus. Aleluia. Tudo que está acontecendo está sob o controle do Senhor Jesus. Não tenha medo. Não temas. Porque Jesus ainda reina. Jesus está sobre tudo. Levante a cabeça.
Porque tudo está no domínio do Senhor Jesus. Aleluia, exaltada seja a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, vai haver uma mudança na terra. Aquele terremoto, ele vai abalar muitas estruturas, irmãos. Vai haver uma coisa linda. Aleluia. Versículo 9, olha que mistério. Aleluia. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Quer dizer, não vai ter para ninguém, só vai ter para ele mesmo. Não vai ter para ninguém, só vai ter para ele. Será um, o nome dele é um. É o único. Essa palavra um, ela seria melhor traduzida por único. Ele será o único. Eu sou, aleluia. Porque ele vai reinar em tudo, aleluia. Prossiga, por favor. Aleluia. Toda a terra em redor se tornará em planície. Olha, irmão, tudo vai ficar plano. Desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina. E desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. E o 11. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Quem acredita nesta profecia? A topografia do lugar vai mudar. Não vai haver anátema. Anátema quer dizer maldição. Desgraça, miséria, não vai haver. Porque o Senhor vai reinar na terra. Oh, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, irmão. Não baixe a cabeça, não entristeça. Aleluia, tudo vai mudar. Ele vai descer. Ele vai descer. Quem acredita que ele vai descer? Ele vai intervir. Quem crê que ele vai intervir na história da humanidade? Ele vai intervir. Aleluia, ele vai descer do Monte das Oliveiras, passar por cima do cemitério que será aterrado. O cemitério vai ser aterrado. Suleimã fez, Jesus desmancha. Glória a Deus. De um minutinho só, desmancha e passa por cima de tudo. Tem muito Suleimã por aí afora, mas Jesus vai desmanchar tudo que eles estão fazendo. Tem alguém na tua vida, na tua família, um Suleimã grande? Não adianta não. Um sopro de Jesus desmancha tudo que Suleimã faz. A porta que Suleimã fechou, Jesus vai abrir. Aleluia, exaltado seja o nome dele para sempre. Meus irmãos, os judeus, eles já estão sabendo disso. Aleluia, estou arrepiado aqui. E muitos judeus estão se convertendo a Cristo e são chamados judeus messiânicos. Eles estão se convertendo a Jesus, mas eles continuam com os costumes judaicos. O pior não é eles usarem kippá, eles usarem chale de oração, não é nada. O ruim é nós que somos gentios querer fazer isso, né? Isso é para eles, irmão. Eles são judeus. Eles têm as tradições deles. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Não invente de botar kippá que eu arranco. Glória a Jesus. Você não tem nada a ver com judeu. De vez em quando aparece um crente besta dizendo: minha avó era judia. A avó nasceu em Palmeira do Zinho, na tribo do Chucuru Cariri. E ele dizendo que ela era judia. Glória a Jesus. Larga da tua besteira, rapaz. Tu é mais do que judeu. Tu és lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tu faz parte do Israel espiritual. Larga da tua besteira, rapaz. Tira esse kippá da cabeça. Aleluia. Eita, glória a Jesus para sempre. Aleluia. Orar com a bandeira de Israel no ombro. Vou orar com a bandeira. Isso é negócio de judeu. Você não é um judeu, você é um Juda. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eita, coisa boa do céu é falar das verdades de agora. Aleluia. Meus amados irmãos, lá em Belo Horizonte existe uma comunidade de judeus messiânicos. Eles são judeus, eles têm a sinagoga, mas eles creem que Jesus é o Messias. Eles aceitaram Jesus. Eu li o credo deles.
Eles creem no Pai, creem no Filho, creem no Espírito Santo, creem na Bíblia, creem no Novo Testamento. Só mantém aquelas tradições dele, mas eles creem na Bíblia, no Novo Testamento. Eles são judeus crentes em Jesus, são batizados no Espírito Santo. Eles falam língua, profetizam. Aleluia. E sabe o que eles fizeram? Eles são muito apegados a isso aqui. E eles mandaram fazer uma réplica daquele muro. E botaram na porta da sinagoga. Lá em Belo Horizonte, se você chegar lá, você vai ver. Eles fizeram um muro semelhante a esse que vocês viram na tela, com a porta, só que a porta se abre. Então, todo sábado, eles fazem um culto do lado de fora da sinagoga. E eles fazem uma procissão. E a oração é essa, eu anotei aqui. A oração é essa: Maranata, Mashiach e Yeshua. Que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Aí eles cantam em hebraico, eu não vou cantar não, para não dizer besteira. Reinará para sempre o Senhor em Sião, em todas as gerações. Louvai o Eterno, aleluia. Eles entram cantando, a porta se abre e eles entram dizendo, brevemente, Jesus vai descer e vai passar por aquela porta lá em Jerusalém. Lá em Belo Horizonte eles estão fazendo isso. Porque eles estão acreditando que a vinda do Messias será breve. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.